Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem, galera? Pessoal, quem fala aqui é o Paulo Pedreiro e hoje eu quero ensinar para vocês como fazer, tá? O fechamento do forro, né? Que é feito com gesso, né? Acartonado, né? Que seria o que? Seria essas placas de gesso, chamamos de drywall, ok? Bom, aqui foi feito esses buracos aí, como vocês estão vendo. Aqui nesse caso foi feito para passar o que? A tubulação, tá, do ar-condicionado. Aí o eletricista aproveitou para fazer algumas alterações na parte hidráulica, na parte elétrica, ok? E foi necessário fazer, tá, esses cortes, como vocês estão vendo aqui, para a passagem da tubulação, ok? Bom, em primeiro lugar, pessoal, caso você venha fazer esse tipo de corte, eu recomendo que seja feito, tá, no esquadro, ou seja, de forma, tá, que os cortes ficam em linha reta. Nunca fazer os cortes, tá, em zigue-zague, porque aí dificulta para você depois dar mais mão de obra para você fazer o fechamento, ok? Para você fazer esse corte aí, você pode fazer tanto com uma faquinha de serra, com uma serrinha, tá? Enfim, então é um material muito mole de se cortar, porém é importante você se proteger com óculos, tá, pessoal? E máscara, que ele solta um pozinho, ele pode agredir a sua visão aí, ok? Bom, então como vocês estão vendo aí, aqui nesse caso eu tenho esses dois buracos, 3, eu tenho 4. Já foram tampados alguns, tá? Inclusive aqui no teto da cozinha, tá? Aqui também na lavanderia, acabei de fechar esse outro aqui. Aí, tá? Essa placa ela está assim, ela não está branca, por quê? Porque eu precisei comprar uma placa nova, tá? E por isso que ela não está, tá, no tom do teto aí, ok? Então aqui depois é só fazer o amaciamento, certo? E pintar novamente. Bom, pessoal, eu vou explicar para vocês aí, na sequência, como que deve ser feito, tá? O preparo do local, tá? Inclusive aqui essa placa, eu precisei cortar ela, estou utilizando, tá? Outra coisa importante também, quando a gente fazer o que? Fazer a abertura do gesso, aquele pedaço que foi retirado, você guardar ele, tá? Para você aproveitar esse mesmo pedaço para você fazer o fechamento, isso facilita muito. Aqui foi feito também isso daqui, ok? Tá? Aqui vocês vão observar que em volta eu passei aqui, pessoal, um produto, né? Chamamos de adesivo selante, tá? Acrílico. Aqui também foi feito esse fechamento, ok? Esse outro também aqui, ó, você vai observar, tá? Que ali é uma placa nova, tá? E aqui eu aproveitei a mesma placa que estava aí no local. Aqui também eu aproveitei a mesma placa, ok? Aqui nos banheiros eu tenho também, tá, esses buracos para fechar. Eu não sei se o rapaz que fez o corte não foi eu que fiz, se deixou lá em cima, ok? Caso deixou, eu vou aproveitar o mesmo, certo? Eu tenho também aqui esse outro aqui, tá? Mas o que me parece que o pedaço está lá, estou vendo a pontinha dele lá, ok? Aqui também precisa fazer essa abertura para fazer aqui a modificação da instalação elétrica e também a passagem da tubulação do ar-condicionado. Eu também tenho outro banheiro aqui, tá? Que também eu preciso fechar, certo? Bom, basicamente é isso, pessoal. O que você vai precisar para você fazer esse trabalho? Aqui no caso, eu pedi para a cliente comprar para mim 3 barras desse perfil, tá? Que é esse material aqui, ó. Vou pegar esse pedaço aqui para ficar mais fácil a gente mostrar, certo? Essa chapa galvanizada, ela é especialmente para esse tipo de trabalho, ok? Vamos lá. Então eu pedi para ela 3 barras, ok? Tenho comigo também aqui uma furadeira, tá? Caso você não tenha furadeira, você pode utilizar uma chave de fenda no manual mesmo, ok? Com esse parafuso, com essa ponta Phillips. Tenho comigo aqui também um esquadro, certo? Aqui eu tenho essa chave de fenda, essa chave Phillips, serrinha, tá? E os parafusos que são apropriados, tá? Para você fazer aí a fixação da placa
no perfil. Tenho também comigo aqui, pessoal, tá? Uma trena, ok? Importante. Uma faquinha, você pode utilizar tanto uma faquinha assim como uma faquinha de serra, ok? E um lápis para carpinteiro. Então essas são as ferramentas básicas que você vai precisar para fazer aí o trabalho. Tenho também comigo aqui, tá? Óculos, ok? E uma máscara, que ela deve estar em outro local aí. Bom, e é importante também a gente utilizar o quê? Um pedacinho de lixa, tá, pessoal? Desse tamanho maior, lixa número 100. Que na sequência da filmagem eu vou mostrar para vocês o que deve ser feito, tá? Com cada ferramenta dessa que eu expliquei para vocês aí. Eu tenho também comigo aqui, deixa eu ver se consigo achar por aqui, o adesivo, né? Que é o PU. Qual que seria a finalidade dele? Aqui a faquinha de terra aqui, tá? E a lixa. Qual que seria a finalidade dele? Tá? Após você fixar a placa, tá? Você vai notar que você não consegue visualizar os parafusos, porque eu até fechei a cabecinha deles aqui, a ponta deles, tá? Com esse produto flexível, tá? E aqui, o importante é que fica uma folguinha, tá, pessoal? De 3 a 4 milímetros em toda a volta. Para quê? Para você aplicar, tá? Esse adesivo, né? Selante não é silicone, tá, pessoal? Isso é um produto especial para isso. É utilizado em juntas de dilatação, tá? E ele é aplicado, tá? Uniforme em toda a extensão, tá? Dessa emenda aqui. Aí faz o acabamento com o próprio dedo, certo? Deixando ele reto o mais possível. Para quê? Para a movimentação dessa placa não trincar em volta da emenda. Existem no mercado, tá? Massas, telas, fitas, em especial para esse tipo de trabalho, ok? Mas no caso, você possa também utilizar esse produto que funciona também, tá? Tão bem quanto os materiais aí que são vendidos especialmente para essa finalidade. Outra coisa importante, eu não recomendo que vocês passem nessa emenda, tá? Gesso ou até mesmo a massa corrida antes de fazer o quê? De fazer esse tratamento, tá? Porque ela pode trincar, tá? Com a movimentação da própria placa, ela pode trincar em volta e isso vai ficar aí pro resto da vida, porque você vai pintar, aplicar massa corrida e nunca vai sair essa trinca. Então é importante que você aplique esse produto, tá? Que é uma borracha, tá vendo? É flexível, ok? E isso vai facilitar muito na movimentação da placa sem trincar mesmo. Depois, posteriormente, nós vamos aplicar aí, tá? Aqui no caso você pode aplicar o selador, tá? Nós vamos aplicar a massa corrida, tá? Fechando toda essa área aqui, ok? Aí é só fazer o acabamento, lixar e posteriormente fazer aí a repintura do teto, ok? Isso funciona também em paredes, tá, pessoal? Bom, pessoal, então basicamente é isso, ok? E na sequência eu vou mostrar para vocês como deve ser feito passo a passo, certo? Nós vamos fechar este buraco aqui, ó, certo? Aí, ó. Aqui vou aproveitar, tá? E vou deixar essa fiação na mesma distância que o eletricista passou para mim, tá? Então eu já vou levar a placa já no jeito furada, para facilitar para mim aí, beleza? Então na sequência eu já volto mostrando como fazer aí, tá? O fechamento desse teto de drywall, passo a passo, ok? Bom, pessoal, chegou o momento da gente fazer o quê? Fazer o fechamento do vão, tá? Conforme eu expliquei para vocês aí. Esse vídeo aqui, pessoal, na verdade, no dia que eu fiz a primeira parte aí, que eu já pulei para a segunda parte aqui, não foi possível eu filmar no mesmo dia, tá? Inclusive eu deixei o trabalho do mesmo jeito que eu tinha comentado para vocês, ok? Foi aplicado a massa corrida, tá? Eu apliquei o adesivo selante nas juntas, enfim. Vou explicar como é que deve ser feito aqui. Já dei uma mão de massa naquelas partes todinha que eu mostrei para vocês no vídeo. E foi na sexta-feira, hoje é segunda-feira, então. Mas o vídeo vai ficar do mesmo jeito que eu expliquei para vocês, tá? Não houve corte nem nada. Simplesmente não pude continuar o vídeo no mesmo dia. Até por questão de outras necessidades que eu preciso, tá? Priorizar, ok? Bom, eu tinha apresentado no vídeo as ferramentas que eu ia utilizar, tá? Eu tenho comigo uma furadeira, ok? Tenho comigo uma chave também de Phillips. Aqui no caso eu usei, tá? Uma chave Phillips na ponta da furadeira. Tenho comigo aqui o aplicador,
Tem o produto. Aqui eu tenho comigo espátula, empilhadeira. Tem um ácido, tá pessoal? Não vou no vídeo. Aí. Tem uma serrinha, tem uma faquinha. Eu tenho um esclavo, tem um estilete, trena e lápis de carpinteiro. Bom, as ferramentas são necessárias e básicas para você trabalhar. Aqui eu já bordei 2 pedaços do perfil, tá? Deve ser utilizar esse perfil aqui, ok? Eu recomendo que vocês não utilizem, tá pessoal, madeiras, pedaço de rico, porque isso com o tempo ele pode apodrecer e você acaba perdendo o seu trabalho. Então utilize sempre material apropriado, aqui no caso do perfil, ok? Aqui como é que funciona? Eu também mencionei para você no vídeo aí, aqui tem uma placa de drywall, ok? Eu utilizei praticamente a metade dela, ok? E aqui eu tenho esse pedaço que o pessoal que fez o corte aqui não foi eu, o pessoal precisou utilizar para fazer aí retirar para fazer a manutenção aí na instalação do ar-condicionado, né? Então eles tiraram e guardaram em cima. É importante, se você for abrir o local, abrir com cuidado, se for o caso, utilizar uma régua, um esquadro e fazer o corte bem feitinho. Tomar cuidado para não pegar o local onde passa esse perfil, onde é presa a placa. Nesse caso eu vou utilizar o mesmo pedaço, ok? Só em situações que o pedaço aí foi trincado, né, que ele é gesso, né, no papel, não pode molhar e às vezes na forma que você pegar ele pode quebrar. Mas estando em boas condições você pode utilizar o mesmo. Fica até mais fácil, mais rápido você trabalhar. Bom, aqui sobre essa escadinha, tá? Importante trabalhar com escadinha segura, ok? Aqui como é que funciona? Aqui eu tenho, tá, no perfil, tá? Desse lado de cá. E o que eu vou fazer? Eu vou medir nessa posição aqui, tá vendo? Tá? Eu posso trabalhar com ele tanto assim, ok? Como assim. Eu vou trabalhar com ele dessa forma aqui. Certo? Eu já tenho os 2 cortados aqui, ó. Mas para você cortar é muito simples. Basta você medir. Ok? Vamos cortar um pra gente. Aí eu coloco o trem lá em cima, tá? Vou botar com 45. Então vamos medir 45 aqui. Tá? Com o meu lápis eu vou riscar aqui. Vamos lá. Esse quadro eu vou utilizar para quê? Para eu fazer o meu corte certo, né? E para você bordar, é muito simples. Aqui eu não recomendo que você coloque em cima da perna, não, é muito perigoso, tá? Coloca aqui 2 tijolos, ok? Outra coisa, pessoal, esse piso aqui, ele não vai ser utilizado, tá? Então ele vai ser feito uma outra instalação de um outro material, por isso que eu estou trabalhando dessa forma, tá? Em locais que tem um piso, ou porcelanato, ou qualquer revestimento da recém-assentado que não vai mexer nele, então eu recomendo que vocês forem no local, trabalhem assim com uma lona, ok? Ou trabalhem em locais onde não possa agredir. Nesse caso aqui, eu jamais poderia estar trabalhando dessa forma aqui, mas como o piso ele vai ser revestido com material de madeira, então eu não tenho problema algum em riscá-lo ou até quebrá-lo, ok? Aqui funciona dessa forma. Aqui eu vou calçar, tá? Aqui eu vou apoiar dessa forma aqui, para serrar esse material, pessoal, com a serrinha, tá? Dessa forma aqui. É importante trabalhar com óculos de proteção, nesse caso aqui, porque se der a serrinha ela enganchar na pessoa, ela travar, ela pode quebrar para atingir sua visão aí. Bom, aqui na casa eu posso utilizar tanto os 2, tá, como os 3 aqui. E para mais aproximar a câmera, funciona dessa forma aqui. Eu tenho esse vão aqui, ok? Aqui eu tenho esse ponto de luminária, eu vou jogar ele aqui no meu caso, a mesma distância que é 1,11 daqui para cá e 40 centímetros daqui para cá. Eu vou pôr dessa maneira aqui. O correto, pessoal, é colocar ele pegando, tá? Travando em cima dessa placa e aqui em cima aqui. Nesse caso, o correto é você trabalha aqui, ó, pegando as 2 placas. Ok? Dessa forma aqui, nunca colocar por cima do outro lado, tá vendo?
porque você não consegue parafusar depois. Tem que ser rente com a face superior aqui do drywall. Bom, aqui eu posso utilizar, tá, tanto a ferramenta com uma furadeira para parafusar, ou eu posso utilizar manualmente, ok? Claro que você utilizar a furadeira é mais rápido o trabalho, ok? Porque ele é um pouco duro você furar na mão. Então vamos lá primeiro aqui com a furadeira, para você ver a diferença entre você apertar com uma ferramenta elétrica e a outra com uma ferramenta manual. Tá? Eu vou colocar o parafuso na ponta da minha chave, ok? E vou segurar na parte superior, pressionando para baixo, porque há outra coisa importante. O parafuso, ele vai ter que ser tosquiado, pessoal. Aqui, tá vendo? Nunca aqui no meio, ok? Sempre na lateral, qualquer local desses aqui, certo? E o perfil não deve ser colocado assim, sempre assim na parte superior. E quando você fixar a placa, tá? Ele vai travar e entrar aqui em varal, ok? Vamos lá? Vou colocar novamente. Outra coisa importante, esse tipo de fechamento deve ser feito após a conclusão do trabalho. Tá? Nesse caso aqui não vai ter mais nenhum tipo de manutenção, não vai ter que mexer nada. Eu estou fazendo por último, porque eu dei tempo para o pessoal terminar, tá, os trabalhos deles. Porque senão eu tenho que fazer todo o processo, retirar novamente, enfim. Então, faça esse procedimento por último na obra, tá? Quando não houver mais necessidade de manutenção. Aqui eu vou colocar por cima, tá? Dessa forma de trabalho e vou encostar aqui, ó, tá? Certo? Primeiro, vou colocar o segundo novamente. Você tem que ter controle da furadeira para não furar demais, ok? Outra coisa importante, então o parafuso deve ficar, tá, mais baixo do que a placa, para quando você for passar a massa, tá, cobrir, tá, no mínimo aí 2 milímetros, tá? Aqui, pessoal, normalmente também funciona dessa forma, tá? Exige um pouco mais de força. Aqui eu vou colocar meu perfil, pegando as duas placas, tá? Aqui vou parafusar aqui, ó. Tá? Funciona também manualmente, ok? Porém, dá um pouco mais de trabalho, tá? Mais força, né? Viu? Já pegou, ó. Tipo o rapaz aproximar aqui para você ver a profundidade do parafuso que deve ficar. Tá vendo? Aqui, tá vendo? Mais baixo do que a placa. Aqui também, eu vou colocar um outro parafuso aqui. Tá? Manualmente também. Eu às vezes prefiro até apertar manualmente, quando é pouca coisa assim. Que aí eu tenho mais controle, tá? A furadeira às vezes ela pode passar um pouquinho. Nesse caso aqui, pessoal, o parafuso quando ele vem saindo torto, eu recomendo que vocês retiram ele, ok? Tá? Pode furar em outro local, não tem problema algum, depois isso aqui vai ser fechado com massa. Vamos colocar para o lado de cá. Travar por cima. Travou. O correto é sempre colocar, tá, 2 parafusos em cada lado. Por quê? Porque quando você for apertar a placa, ele não soltar. Viu? Nesse caso aqui entrou um pouco fora. Você retira novamente, tá, e coloca no outro local. Bom, pessoal, vou colocar mais um para cá, tá? Para travar. Ficou firme, né? Vou pegar uma pista aqui. Bom, pessoal, fixei, tá? Os dois lados, certo? Agora vem comigo aquela placa que eu ensinei para vocês, certo? Aqui,
uma dica interessante para vocês, tá? Aqui nesse caso aqui, ela já foi amaciada, já foi pintada, ok? Então, claro que eu vou colocar o lado, certo? Pintado para baixo, até mesmo que eu vou aproveitar a mesma posição. Caso a placa, você tenha necessidade de colocar uma placa nova, tá? A placa nova ela vai vir para você dessa forma aqui, tá? Este lado aqui, igual vocês estão vendo aqui, ok? E esse lado, assim. Esse lado sempre para baixo, ok? Ou seja, né, na tua frente, você vai fechar com esse lado para cima, ok? E esse lado para baixo. Para você entender. Bom, aqui o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a minha placa na posição que deve ser colocada. Eu vou furar mesmo para eu poder passar essa fiação, ok? Bom, eu fiz o furo, tá, pessoal? Eu medi a posição, né? Onde vai passar os mesmos, ok? Aqui eu vou descer, tá? Importante, viu, pessoal? Vai mexer com a instalação elétrica, desliga o disjuntor principal, ok? Para evitar aí qualquer probleminha, ok? Dessa forma, né? É um material muito fácil de você mexer e furar, ok? Molinho, tá? Depois eu vou explicar para vocês aí, já na sequência, como deve ser cortado, tá? O gesso. Aqui, pessoal, como é que funciona? Aqui eu vou travar aqui, ó, tá? Eu vou interromper a filmagem, pedir para o rapaz segurar para mim, tá? Com o cabo de vassoura, aí o que acontece? Eu vou parafusar um lado, eu já volto na sequência parafusando o outro. Porque aqui tem que ser em dois. Ou você sozinho mesmo, tá? Mas que no caso eu preferi fazer em dois, aí eu não corro o risco de quebrar aí, tá? Ou talvez ele consegue filmar aí, pessoal, e segurar. Você só para nós uma regrinha aí que mudar no meio. Aí prontinho, não se interromper não, ok? Bom. Eu vou colocar então o furadeiro, tá? Para ir mais rápido para não cansar o braço dele. Então aqui eu vou fazer assim, vou colocar pegando, tá? O trilho, tá, pessoal? O perfil. Coloquei o primeiro, ok? Vou colocar o segundo agora. Vou colocar o meu óculos porque esse pozinho do gesso ele é complicado, viu? Vou soltar. Bom, agora, pessoal, o que eu vou fazer? Vou acabar de parafusar, tá? Por que deve ser colocado, pessoal? Sempre dessa forma aqui, no perfil. Geralmente, né, as pessoas colocam somente um no meio e não fica bom. Por quê? Porque se você colocar somente um no meio, o que vai acontecer? Aqui no caso eu acabei utilizando os dois mesmo, tá? O outro pedaço não vou usar em nenhuma necessidade. Até mesmo que vai ficar bem no volume da fiação, então eu vou deixar quieto aí. Por que você deve utilizar sempre um em cada ponta? Porque quando você for parafusar dessa forma aqui, ok? Ó, você vai travar as pontas, tá? Deixa eu usar a furadeira. Você vai travar as pontas, tá? Evitando que ele fique com balanço. E isso pode provocar o que? Trinca, né, emenda, ok? Após a pintura. Certo? Ó, você pode colocar um parafuso em cada ponta. Tá? Ó, ok? Não importa, pessoal, se ele ficar um pouquinho mais baixo, tá? É até melhor para você fazer o acabamento, ou seja, aplicar a massa corrida para fazer o acabamento aí, tá? Do que ficar mais alto. Se ficar mais alto você vai ter problema. Então vamos colocar mais um parafuso aqui, tá? Ok? O parafuso, pessoal, deve ser utilizado o parafuso apropriado. Ok? Ok, então outra vez, tá vendo? Ó. Vou colocar mais um aqui, ok? Você pode usar o parafuso, tá? Não tem problema algum. Ó. Ok, ó. Aqui eu vou terminar de parafusar ele, tá com a mão, para não correr o risco de afundar muito o parafuso, ó. Tá vendo? Aí, ó. Certo?
Lembrando que as pontas, né, na verdade, a parte de trás do parafuso, ela deve ficar o quê? Sempre para dentro da placa. Agora eu vou pegar a lixinha e vou mostrar para vocês como deve ser feito aí, tá? O trabalho da lixinha, para que serve essa lixinha, ok? Bom, eu peguei um pedacinho de lixa, tá? A lixa número 100, ok? Estou com o estiletinho, pessoal. Aqui vocês vão observar que tem uma telinha, tá? Essa telinha, ela é feita, tá, no material para evitar a quebra do gesso, a trinca, enfim. Então, como eu tenho as rebarbas de tela aqui, eu vou cortar essas pontinhas, tá? Com o meu estilete. Olha lá. Vai dessa forma aqui, tá? Tirar todas essas rebarbas. Pessoal, para você fechar o buraco, tá, com o drywall, não tem segredo algum. O problema é você fazer a emenda para que ela posteriormente não venha trincar. Tem massas especiais para isso, tem uma tela, uma fita que você passa, ok? Mas nesse caso eu vou usar o PU, ok? Que é mais prático, certo? E a secagem dele é rápida. E permite que eu possa posteriormente aplicar a massa por cima, selador, pintar. É um produto pintável, né? Como é mencionado na sua embalagem, ok? Então, aqui o método é mais simples para você fazer, tá? O que eu não recomendo é você fazer o quê? Você fechar e você já aplicar a massa direto. Por quê? Porque vai movimentar essa placa aqui, ó, e ela vai acabar causando essa trinca, tá? E isso esteticamente não fica legal. Com a lixinha, o que eu vou fazer? Eu vou retirar toda a rebarba de papel, como vocês estão vendo aqui, tá? Passar somente aqui na vinca, tá? Vou retirar toda essa rebarba de papel. Forma assim. Tudo estourado lá de cima, tá? Então tem que ter cuidado. É somente para retirar essa rebarba aqui, tá vendo? Existem, pessoal, outros métodos, tá? Também eficazes para você fazer isso. Mas nesse caso aqui é um método que eu utilizo e sempre deu certo, ok? O trabalho de emenda, de fechamento, ele fica perfeito, vai ficar conforme era, né? Você não vai visualizar nada, e essa é a intenção do fechamento. É você não deixar aparecer de forma alguma que você fez emenda ali. Aqui no caso, eu vou utilizar o meu PU, tá? Esse material aqui, tá? Selante flexível à base de poliuretano, ok? Aqui tem as indicações do produto, certo? Aceita a pintura, enfim, então é um produto adequado, tá? Não recomendo que vocês apliquem gesso direto na emenda, tá? Massa corrida ou material rígido. Aqui eu vou cortar a ponta, tá? O produto eu utilizei na sexta-feira, então ele secou a pontinha, tá? Eu recomendo que você utilize uma pistola afiadora, tá, pessoal? É uma ferramenta muito barata e muito útil na construção civil, tá? Cortar em 45 graus aí a ponta, ok? Eu vou começar pela junta maior. Tá? Aqui você pode fazer o quê? Se ficar muito fechadinho, você pode abrir um pouquinho, tá, pessoal? Para você aplicar o produto. Que ele tem que penetrar, tá, juntando as partes. Aqui eu vou juntar dessa forma aqui, tá? Eu vou aplicar o produto. Ó. Pedir para o rapaz aproximar bem a câmera para visualizar ele para ser feito. O produto ele penetra, tá? Olha lá. Dentro dessa brecha aqui, ó. Essa é a intenção, ok? O que vai ocorrer com esse produto? Ele vai secar, ele vai virar uma borracha, tá, pessoal? E isso vai facilitar o quê? Vai servir como um amortecedor entre as duas placas, tá? Quando as mesmas se movimentarem e não ocasionar a trinca. Aqui, pessoal, com o próprio dedo você pode fazer isso aqui, tá? Pressiona, tá? Deixa ele bem reto. Você pode passar também aqui nas pontinhas, aqui onde você parafusou, tá? Dessa forma aqui, ok? Bom, pessoal, o processo de aplicação é bem simples, tá? O que você tem que ter em mente é o seguinte: fazer com que esse produto penetre nessa junta. Em caso de juntas, né? No caso dessa junta ela ficar muito fechadinha, você pode abrir um pouquinho com a faquinha. Como eu falei, é um material muito fácil de trabalhar, ok?
Não pode ficar exposto ao tempo, tá? Sempre guardado no coberto, não pode pegar umidade, tá? E deixa eu ver. Bom, aqui, aplicar ele dessa forma aqui, tá? Limpar bem. Aqui você aguarda, pessoal, posicionamento aí, tá? De 1 a 2 horas, tá? É o tempo que o fabricante pede para ele começar a curar, ok? Aí posteriormente você pode fazer o quê? Você pode aplicar, tá, a massa corrida, ok? No caso você pode utilizar a massa acrílica, tá, ou a massa PVA. Eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, como que esse material é fácil de cortar e já vou mostrar como foi feito, tá? O local foi aplicado uma demão de massa e pronto para lixar, tá? Vou usar a lixa 220, vou desbastar, depois eu vou dar uma outra demão até uniformizar o local, tá? Para que os pintores possam aí fazer os seus trabalhos posteriormente. Bom, eu estou com esse pedaço aqui do drywall. Vou para o rapaz girar comigo aqui. Pronto. Bom, pessoal, para você cortar esse material, tá? Não é necessário você utilizar uma serra mármore, serra circular, até mesmo uma serrinha, tá? E basta você ter um estilete ou uma faquinha de pau aí, faquinha de serrinha. Bom, o material é o seguinte, como eu falei, trabalhar com ele em base plana, tá? Seca, tá? Bom, aqui é o seguinte, aqui suponhamos que eu quero tirar um pedaço aqui com, né? Um pouquinho, 30 centímetros, ok? Então eu vou medir aqui 30 de cada ponta, dá o material bem esquadro, ok? Como eu falei, esse lado aqui deve ficar para baixo, tá? Aqui eu posso fazer duas formas, eu posso fazer um traçado com lápis, tá? Ou eu posso riscar direto, tá? Bom, aqui é o seguinte, como é que eu posso fazer? Eu posso utilizar tanto o estilete quanto a serrinha, o estilete é até melhor, tá? Aqui eu vou deixar no traçado aqui, vou fazer isso aqui, eu vou riscar próximo à régua, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou cortar para esse papel, tá? O que acontece? Uma vez esse papel cortado, okay, junto com essa tela que eu mostrei para vocês lá, o material enfraquece. Porque como é que eu vou quebrar ele? Dessa forma, por trás eu empurro ele aqui, ó. Certo? E aqui o que eu faço? Aqui eu retiro, tá? O pedaço que eu a mão. Vou soltar. Que eu preciso. Dessa forma aqui, ó. Tá? Cortou o papel, pessoal. O estilete está curto, então não precisa aprofundar mais. Então aqui eu tenho, tá? O pedaço com 30 centímetros que eu marquei. Ok? Caso for necessário, tá? Eu vou fazer algum ajuste para encaixar, eu só fazer isso com a faquinha, tá vendo? Lembrando, utilize um óculos ou máscara, tá, pessoal? Os dois, na verdade, para quê? Porque esse pozinho aqui é irritante. Okay? Eu andei um tempo cortando gesso sem usar óculos e eu acabei ficando com uma irritação, tá, no meu globo ocular. Então, é complicado, viu? Foi difícil, né? Bom, então basicamente é isso. Aqui foi feito o fechamento, como vocês estão vendo aí, tá? Eu dei uma mão de massa na sexta-feira, agora vou correr uma lixinha, aqui dá uma outra demão. Aqui também foi um outro buraco que eu fechei, como vocês estão vendo aí, certo? Esse outro também, ok? Vai ser corrido uma lixinha, tá? E aí uma segunda demão de massa. Agora aqui são os outros também, pessoal, que foram feitos, tá? Antes de eu fazer o vídeo aula aí. Aqui também foi feito um buraquinho, foi fechado também, tá? Usei o mesmo procedimento. Aqui na área de serviço também, tá? Foi feito, tá? Aqui você consegue visualizar a demarcação, tá? Vou dar uma desbastada com a lixa para retirar um pouco da massa e vou dar uma outra demão de massa fininha, tá? E aqui na sala também foram fechados 2 buracos, tá? Aqui foi passado no duto do ar-condicionado, aqui foi feito outro, fechado também. Tem esse outro aqui, pessoal, tá? É um trabalho simples de fazer, porém, esses cuidados devem ser tomados aí. Também foi fechado aqui no banheiro, ok? Aqui também. Outra dica importante, em locais que o buraco for grande assim, pessoal, faça um pouco de gesso, tá? Coloque um pouco de jornal, uma coisa assim, algo do tipo, para quê? Para você clafetar com o gesso, tá? Para posteriormente você amaciar, porque se você pôr massa corrida não vai precisar, tá? Então faça com gesso, que o gesso ele difunde melhor. Aqui nesse banheiro também foi fechado outro buraco.
Foi necessário, pessoal, fazer esse buraco para poder fazer a instalação elétrica e também passar com os tubos de ar-condicionado, né, como parte elétrica, com material de cobre, enfim. Aqui também, tá? Foi feito, ok? Esse procedimento que eu expliquei para vocês agora há pouco aí, foram feitos da mesma forma, tá? Esses aqui que eu expliquei para vocês. Agora, por último, ficou o lavabo lá, né, pessoal? O lavabo também foi feito um corte no teto para fazer também a passagem, tá? Aqui no caso utilizou o quê? Para fazer a fiação elétrica, que é esse pedaço aqui, tá? Aí, tá vendo? Aqui é só correr a lixa, dar mais uma mão de massa, e ir nivelando, tá? O local para que nós possamos aí finalizar, tá, os trabalhos. Bom, basicamente é isso. Aqui eu vou guardar aproximadamente uma hora e pouco, vou dar uma demão de massa, tá? Enquanto isso, vou fazendo outros trabalhos, que eu estou entregando essa obra hoje. Também vou deixar no canal aí, tá? O vídeo mostrando a entrega desse apartamento. Eu tenho um vídeo mostrando que desse feito foi feito, e algumas coisas a mais. E estou entregando mais uma obra hoje, tá? Deixando o meu cliente satisfeito, tá? O prazo foi alterado até mesmo que entrou, inclusive, essas placas de gesso, outras coisas mais, adição de base, adição de pontos elétricos, dreno, né? Aqui no caso é um dreno para o ar-condicionado, eu fiz na sexta-feira, porque uma razão de eu ter atrasado o vídeo, porque eu precisei fazer esse dreno aqui, tá? Eu vou passar um pouco de massa depois. E aqui é o dreno, está jogando aqui próximo ao seca-piso, ok? Então, esses trabalhos foram adicionados aí na reforma, a instalação de lixo, ok? E outras coisas a mais que não estavam no projeto, tá? Acabou sendo alterado. E isso acontece em qualquer obra, ok? Bom, agradeço a vocês mais uma vez por confiar no trabalho do Paulo Pedreiro, junto com a estrutura de filmagem, apoio da filmagem Marcos Tutoriais, estava falando para caralho, e tem uma imensa satisfação levar para vocês aí, sempre um vídeo bem feito, bem explicado, com riqueza de detalhes, as pessoas muitas vezes não gostam, tá? Mas se eu quero explicar, se eu quero ensinar aquilo que eu faço, eu tenho que fazer de forma que você possa compreender. Então, eventualmente, para o vídeo comportar, os meus vídeos são feitos assim. Quer aprender? Tá? Os meus vídeos, como eu falei, não são curtos, tá, pessoal? Mas na medida que eu levo, eu repasso essas informações, tá? Que são feitas com todo carinho, a intenção é te ensinar, é te ajudar a seguir, tá? Caso você queira, tá? Entrar aí no ramo da construção civil. E eu faço isso há quase 27 anos, gosto muito do que eu faço, ok? E aqui eu sempre falo, né? Inovação constante, tá? E atualização diária, que é o que eu procuro fazer, me atualizar diariamente, para poder levar sempre um trabalho digno e transparente para meus clientes e para os meus amigos no público de modo geral. Muito obrigado, não deixe de compartilhar esse vídeo, peça o teu vídeo, faça o teu comentário, faça a tua crítica. Aqui o canal é meu, é seu, é nosso. Então, você tem todo o direito de opinar e fazer aquela pergunta relevante para que eu possa, dentro do meu conhecimento, mais uma vez, explicar para vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.